Imagine ver seu filho se alistar no grupo extremista mais brutal do mundo. Um exército terrorista que grava vídeos com decapitações de prisioneiros e ameaça destruir todos que discordam dele. O correspondente Roberto Kovalik conversou com a brasileira que tem um filho nas tropas do Estado Islâmico. A vida desta mãe brasileira deu uma volta gigantesca e ela busca respostas. O que levou o filho dela, um rapaz católico, esportista, alegre, a se tornar um radical do Estado Islâmico, um grupo em que matar ou morrer são coisas banais. Que meu filho não chega ao ponto de decepar a cabeça de alguém ou de matar alguém. E no fundo do meu coração eu sinto que meu filho jamais faria isso. Porque eu, como mãe, eu amo muito ele, mas eu jamais seria capaz de perdoar meu filho se ele fizesse uma coisa dessa. Bélgica, um país de 11 milhões de habitantes, com uma das melhores qualidades de vida do planeta e um dos celeiros de extremistas do Estado Islâmico na Europa. O grupo se autoproclamou um califado, uma comunidade muçulmana radical numa região entre a Síria e o Iraque. O Estado Islâmico se tornou ainda mais conhecido depois dos vídeos em que 2 jornalistas americanos e um voluntário britânico aparecem sendo decapitados. Estima-se que mais de 2.000 ocidentais se juntaram ao grupo. 300 saíram da Bélgica. Um deles é o filho da brasileira Rosana Rodrigues, que vive na Bélgica há 24 anos. E aí um dia ele foi? Um dia ele foi, um dia eu fui no quarto dele e ele já não estava mais lá. Ele só se despediu da minha filha mais nova, deu um beijo no rosto dela e falou que essa era a última vez que ela ia ver ele. O filho de Rosana, Brian, tem 21 anos. Tem cidadania belga, mas fala português. Foi várias vezes ao Brasil e, ao se juntar ao Estado Islâmico, adotou o nome de Abu Qassem Brasili, ou o Abu Qassem brasileiro. E esse é o Brian, esse é meu filho, olha o que eles fizeram com ele. Para entender o que provocou esta transformação, nós fomos até a Antuérpia, a segunda maior cidade da Bélgica, famosa pelo comércio de diamantes e onde a família morava. Brian é filho de pai belga e estudava numa das melhores escolas católicas da cidade e praticava a religião. Ele era muito católico e na maioria das fotos que ele tem no Brasil e aqui na Bélgica, ou na Espanha, na Turquia, onde ele teve, ele sempre usava um crucifixo. A transformação de Brian começou com uma grande decepção, o fim de um sonho. Ele queria ser jogador de futebol e treinava num time que jogava aqui neste estádio. Mas aos 17 anos foi dispensado e entrou em depressão. Foi nesse momento que os extremistas se aproximaram dele. Não é um caso isolado. Esta semana, esta revista belga publica uma entrevista com outro rapaz que está lutando na Síria. E ele declara: antes, nossos ídolos eram Ronaldo e Messi. Hoje é Bin Laden. Para ele foi uma desilusão muito grande. E ele encontrou apoio num grupo de jovens muçulmanos do bairro. Esses rapazes aconselharam ele a procurar a força no Alá, que eles falam Alá, para nós é Deus, e num profeta, Muhammad, e que disse que era para pedir ajuda ao Deus deles e o profeta deles, que o Deus ia ajudar ele a superar essa tristeza e tudo. Só que, infelizmente, foi a desgraça da vida do meu filho e para minha vida também, para minha família, uma verdadeira desgraça. Este prédio está com as janelas cobertas por tapumes. Não dá para enxergar o que tem ali dentro e quem passa aqui na rua não consegue imaginar que aqui funciona uma mesquita. Há apenas um letreiro e alguns cartazes em árabe. Era esta mesquita que Brian frequentava. Aqui, segundo a imprensa da Bélgica, ele encontrou extremistas de vários países. Afeganistão, Paquistão, Bangladesh. Em poucos meses, menos de 2 anos,
se tornou um deles. Nós tentamos conversar com os líderes da mesquita. Eles não quiseram dar entrevista, mas asseguraram que não tem nenhuma ligação com os radicais islâmicos. Brian foi apresentado a um dos líderes dos extremistas na Bélgica, Fouad Belkacem, que aparece nesta foto ao lado de jovens convertidos ao grupo. Brian é o que está na ponta com lenço vermelho. Belkacem agora está preso. Que é o campo que eu te falei na Ardenas. Rosana conta que o filho foi levado para outra mesquita, que fica no meio da floresta das Ardenas, a maior da Bélgica. E eles escondem nessa mesquita para ficar aprendendo pular ou atirar, aprender como você conseguiria ficar dias sem comer. Eles fazem um total treinamento nos meninos. No fim de 2012, Brian foi para a Síria se juntar aos extremistas. Eu pedi ajuda à polícia, pedi assistência às pessoas e ninguém quis me ajudar. E por conta própria, encontrei uma foto do meu filho. Eu reconheci meu filho. E ele estava com uma arma, com uma roupa de soldado. E desde aí já vai fazer 2 anos que ele está na Síria. Últimos meses eu não tenho mais notícia dele. Não sei se meu filho está vivo, se ele está morto. O prefeito da Antuérpia, Bart de Wever, conta que há recrutadores nas ruas do país em busca de jovens como Brian. Um dos grandes medos aqui na Europa é que esses jovens extremistas voltem para praticar atos terroristas nos países onde nasceram. E é exatamente isso que os belgas temem que Brian faça. Num vídeo atribuído a ele, o Estado Islâmico ameaça explodir este monumento chamado Atomium, um dos pontos turísticos mais visitados de Bruxelas, a capital da Bélgica. Um ataque nesse local destruiria um dos símbolos do país e provocaria centenas de vítimas. O vídeo começa com imagens dos extremistas. Brian não aparece, mas a voz que entoa um cântico é atribuída a ele. A ameaça é em holandês, uma das línguas da Bélgica. Haverá um estrondo no Atomium e pedaços de corpos por todos os lados. Allahu Akbar. Não tem nada a ver com a voz do meu filho. Não é seu filho? Não é meu filho. Eu tenho tanto medo, sabe, de qualquer minuto ter uma notícia que mataram o Brian, que o Brian está morto, que eu nunca mais vou poder ver meu filho. Você acha que o Brian cometeria um ato terrorista? Eu não sei. Não sei, eu tenho medo deles colocarem ele para se explodir, né? Eu seria capaz de fazer tudo. Eu seria, inclusive, capaz de dar minha cabeça para ver meu filho de volta. Brian é considerado perigoso e muito radical. Há testemunhas que implicam ele em atentados. A mãe dele quer acreditar que ele seja ingênuo, mas nós devemos considerá-lo um radical perigoso. Usar ocidentais como garotos propaganda é uma tática do Estado Islâmico para impor medo no Ocidente e atrair mais seguidores. O extremista que aparece decapitando os 2 reféns americanos e o britânico tem sotaque de Londres. Rosana acha que o mesmo está sendo feito com o filho. É como o Brian. O Brian, ele é lindo, ele é bonito, não é por ser meu filho. A comunidade muçulmana condenou as ações terroristas do Estado Islâmico. Este sheik, em São Paulo, disse que, pelo que está sendo mostrado, o grupo vai contra o que o Islã ensina. A tradição do profeta Muhammad não prega isto. O islamismo é uma religião de justiça, de paz, de harmonia. Historicamente, muçulmanos e não muçulmanos viveram séculos de mão dadas. Se não andaram de mão dadas, andaram se respeitando uns aos outros, né? Mas essa de matar todo mundo que é contra mim, isso não é islâmico. A última notícia que Rosana teve do filho foi de que ele estava na cidade de Alepo, no noroeste da Síria, um dos frontes de batalha entre os extremistas do Estado Islâmico e as forças do regime sírio. Ela está disposta a uma ação desesperada para reencontrar Brian. Eu vou na Síria. Você vai? Vou. Eu vou na Síria ver meu filho. Buscar eu não sei não, mas que eu vou.